Leamos. Glória a Deus. Segunda Epístola de João, a partir do versículo 1. O ancião, a eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade ou amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Somente até aqui a saudação na pessoa do pastor presidente desse campo, pastor Reginaldo Ribeiro. A igreja pode dizer um amém? Graças a Deus, sabemos que o nosso pastor tem uma grande ocupação, não vou nem dizer preocupação, mas uma grande ocupação em cuidar do seu rebanho. E é por isso que estamos aqui nesta noite. O Senhor, nos deu graça, mas realmente precisamos que a nossa liderança tenha esta visão, e o Senhor tem dado graças ao seu servo, nosso pastor presente, para poder atender assim a vós. E nós também, como ministros de Deus, estamos aqui para cumprir aquilo para o qual fomos chamados, realmente cuidar do rebanho do Senhor. Amados e queridos irmãos, me é sabido que estamos em um culto de missões, e eu sou um homem que eu gosto muito, amo muito a palavra de Deus. Nem todos aqui me conhecem de uma maneira mais aprofundada, mas eu conheço alguns de vós de vista, e nesta noite eu sei que tem um aqui que conhece todos nós, aleluia, antes mesmo da nossa existência, aleluia, antes que fôssemos formados no ventre materno, segundo diz a palavra de Deus, o Senhor já nos conhecia, como diz o salmista também. Os meus ossos ainda se formavam, ainda estavam em forma, mas o Senhor já nos conhecia. E Deus sabe exatamente a necessidade de cada um de nós aqui nesta noite. E amados, nós sabemos que temos que viver segundo a palavra de Deus. Não adianta nós querermos ganhar o mundo que está aí fora para Cristo e acabar nós ficando de fora do caminho do reino. E existe uma forma até, vamos dizer assim, até uma forma prática de nós fazermos missões. É realmente vivendo a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus na sua essência, muitas vezes nós não precisamos falar bonito, muitas vezes nós não precisamos de um diploma teológico, nós não precisamos saber muita coisa concernente às letras, concernente às ciências, porque vocês hão de entender que Jesus Cristo, quando chamou seus primeiros discípulos, seus apóstolos, eram todos homens rústicos, homens de baixo esclarecimento pedagógico. Nós vemos que eram pescadores, eram homens que realmente viviam ali do labor diário. E esses homens, inclusive estes, desse mais desclassificado quadro profissional na sociedade, talvez, foi um dos que virou líder máximo da igreja primitiva, como o apóstolo Tiago, como o apóstolo Pedro. E nós vemos que eram homens que dizem em alguns textos bíblicos que até eram indoutos, não tinham leite
mas depois de conhecerem Jesus, eles receberam, aleluia, graça do Espírito Santo de Deus e se tornaram homens usados por Deus de tal forma. Por que, meus amados? Porque eles se predispuseram a fazer a vontade de Deus por meio da sua palavra e por meio do mandamento de Jesus Cristo. Os irmãos hão de entender que a epístola que nós lemos aqui é uma epístola curta, apenas poucos versículos. Nós vemos que tem 13 versículos esta epístola, um livro pequeno, mas observe, amados, a palavra verdade, como aparece nessa epístola. Se nós recapitularmos o primeiro versículo que nós lemos nessa noite, ele diz assim: o ancião, à senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amos na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Nós observamos aqui que essa verdade está colocada como um substantivo. É, na verdade, a palavra predominante, a palavra-chave deste livro. No versículo 2 diz assim: por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco, verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Jesus Cristo já aparece em primeira página, em primeiro foco, quando lemos esses dois versículos, aos quais ambos, na verdade, quando João diz à igreja, aleluia, que amava ela na verdade, João está dizendo: eu amo na palavra de Deus e amo também em Cristo, porque nós fomos feitos um pela sua palavra, e a palavra de Cristo é a verdade. Jesus mesmo se autodeclara em João capítulo 14, versículo 6, no Evangelho. Jesus Cristo diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ainda no mesmo livro de João capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo declara: santifica-os, ó Pai, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Sabe por quê, amados e queridos irmãos? Nós, aqueles que estamos em Cristo Jesus, nós não podemos ter um amor íntimo, e um amor de comunhão, e um amor de associação por aqueles que vivem e praticam a mentira. Nós temos que ter um amor para com as pessoas que estão no mundo, mas no sentido de um amor de compaixão. O amor compassivo, e por sinal, como sendo um culto de missões, nós realmente temos que ter uma ardência no nosso coração por compaixão deste mundo. Não é um amor para nos associarmos, mas é um amor para demonstrar para esse mundo que ele está perdendo a sua salvação e a sua vida eterna se ele continuar caminhando à parte, distanciado da verdade. Aleluia. E João, falando a essa senhora eleita, a igreja de Cristo, ele se alegra por saber que alguns dos filhos de Deus andam na verdade. Aleluia. E amados, por que não poderia estar escrito que todos os teus filhos andam na verdade? Não vim aqui necessariamente fazer uma doutrinação, tem culto para isso, mas eu não sei pregar sem ensinar a palavra de Deus, amados. Não tem como eu falar outra coisa senão ser o ensinamento da palavra de Deus. E a pregação do Evangelho, ela tem que produzir fruto. Aleluia, porque se eu pregar qualquer outra coisa que não produza fruto, isso quer dizer que eu não estou pregando a palavra de Deus. Porque no livro do profeta Isaías está escrito lá que a palavra que sai da boca de Deus não retornará para ele vazia, mas ela exatamente cumprirá o desígnio para o qual ela foi dita, para o qual ela foi enviada. E nesta noite eu não quero que saia nenhuma palavra da minha boca que não seja segundo a vontade de Deus, que não seja segundo o pensamento de Deus. E neste propósito, amados irmãos, eu quero entrar numa mensagem que traz por tema o valor da verdade bíblica.
Nos dias atuais nós estamos vivendo, aleluia, observando grandes mudanças no campo espiritual e na vida espiritual de algumas pessoas, muitas inovações. Nós lemos uma palavra profética que foi dita pelo apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, que nos últimos dias, muitos tendo comichão nas suas orelhas, nos seus ouvidos, não suportariam a sã doutrina, viveriam, aleluia, criando para si mecanismos dentro dessa Bíblia Sagrada, para muitas vezes distorcer a palavra, se apoderando de texto, interpretando os textos da Bíblia Sagrada, segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu bel prazer. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: prega a palavra. Muitos falam que ouviram falar da palavra, muitos falam que pensam da palavra, mas o apóstolo Paulo a Timóteo, ele disse: prega a palavra. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra é a verdade. Jesus Cristo declara em 17 de João: a tua palavra é a verdade. Então nós não podemos, aleluia, nem retirar, nem acrescentar nada dessa palavra, porque ela, sendo a verdade, ela não pode ser adulterada, nem para mais, nem para menos. E se nós quisermos que a obra missionária na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, em nosso planeta tenha êxito, nós temos que conhecer essa palavra na sua essência, na sua verdade, viver essa palavra na essência da sua verdade e anunciar essa palavra na essência da sua verdade. Aleluia! Porque Jesus Cristo, aleluia, é o dono desta palavra. Esta palavra e Cristo Jesus ainda declara: eu e a minha palavra somos um. Por quê? Porque ele vivia o que ele pregava, aleluia, e nós precisamos nos esforçar para viver essa palavra. É claro que nós não temos capacidade de ser igual ao nosso mestre, e vocês sabem dos pormenores. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco, e nós infelizmente temos em nós a essência do pecado. Mas, meus queridos amados irmãos, nós, aqueles que já viemos para Cristo Jesus, nós negamos a natureza carnal, nós nos crucificamos com Cristo, como disse o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Nós podemos, amados irmãos, concernente à mensagem do Evangelho de Cristo que o Senhor nos ensinou, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura da terra, quem crer e for batizado será salvo, e o contrário, quem não crer será condenado. Mas muitos não têm, muitas vezes, um pensamento para se integrar a esta palavra. Mas uma vez você conhecendo o Evangelho de Cristo, você não precisa de muita coisa, você não precisa conhecer demais, você não precisa saber demais, você só precisa estar à disposição do Espírito Santo, porque o pouco que você ouve, você pode ser um missionário, assim como foi André. André, pouco fala dele na Bíblia Sagrada, os irmãos já ouviram isso? Mas uma coisa ele pôde dizer para Pedro: Pedro, achamos o Messias, achamos o Cristo. Quantos aí já acharam Cristo? Aleluia. Se você já achou Cristo, você pode evangelizar simplesmente com essa palavra: achei Jesus. E se alguém lhe perguntar quem é Jesus, você pode dizer que Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta do pecado, Jesus é aquele que liberta do vício, Jesus é aquele que liberta da prostituição, Jesus é aquele que liberta da condenação eterna, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, Jesus é aquele que reveste de poder, Jesus é aquele que reveste de glória, Jesus é aquele que nos dá promessa de vida
precisa saber de muito, só precisa contar aquilo que Jesus fez por você. Jesus indo para a cidade de Gadara, vocês conhecem o caso do endemoniado gadareno? Quando Jesus desce na região de Decápolis, aquele homem já vem ao encontro, os demônios perturbados, porque sabiam quem era. E aí, vocês conhecem a história? O homem chega aos pés de Jesus e os demônios clamam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo, que viesse nos perturbar antes do tempo, antes da hora. Observem, meus queridos irmãos, que diz a história bíblica que aquele homem nada podia contê-lo, nada podia detê-lo. Tentavam prender ele com cadeias, com grilhões, com correntes, e nada conseguia prender aquele homem. Por quê? Porque dentro dele, possuindo ele, estavam legiões de demônios, e de tal forma que os irmãos sabem que havia uma manada com mais de 2.000 porcos, e estes demônios imploraram para que Jesus não os mandasse para o poço do abismo antes da hora. Aleluia! E Jesus Cristo nos permite entrar na manada de porcos. Os porcos se precipitam, todos no despenhadeiro, e foi aquele grande prejuízo para aqueles que criavam porcos ali naquele território. E posteriormente aquele homem quis acompanhar Jesus Cristo como um dos 12. E Jesus disse para ele: vai para os teus e conta-lhes quão grandes coisas Deus te fez. Você que não sabia qual era a sua chamada ainda, nesta noite o Espírito Santo está te revelando qual é a tua chamada. Vou repetir: você que não sabia qual era a tua chamada ainda, o Espírito Santo está te revelando nesta noite. Você já contou para os teus quão grandes coisas Deus te fez? Você já contou para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para os seus tios, para os seus sobrinhos? Você já contou para o seu avô, para a sua avó? Se já fez, você já contou no seu trabalho, você já contou na escola, você já contou para o seu vizinho, você já contou no seu bairro, você já contou no ônibus? Quão grandes coisas Deus te fez? Nós sabemos que junto com grandes situações de chamada vem grande responsabilidade. O apóstolo Tiago disse que muitos de vós não queiram ser mestres, porque seremos julgados com muito mais duro juízo. E assim, meus queridos irmãos, nem todos, aleluia, que estão aqui dentro da casa de Deus são evangelistas, nem todos são pastores, nem todos são doutores, nem todos são profetas e nem todos são apóstolos, porque Deus deu 5 ministérios por Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo número 4, aleluia. E tem um 6º ministério, que é o ministério de diácono, que é concedido pela igreja. É a igreja que escolhe diáconos, conforme está escrito no capítulo 6 da carta de Atos dos Apóstolos, aleluia. Tem também os cooperadores, aleluia. Mas já imaginou? Todos nós fomos chamados para fazermos alguma coisa no reino de Deus. Aleluia. Aqueles que recebem 4 talentos, aleluia, e granjeia mais 4 ali, conquistou 100%. Aquele que recebe 1 talento e granjeia pelo menos mais 1 talento, ele também conquistou 100%. Então você tem feito, se você recebeu 1 talento e você conseguir conquistar pelo menos mais 1 talento com isso, você está tendo o mesmo resultado percentual daquele que conseguiu, daquele que ganhou 2 e conseguiu 4, daquele que conseguiu 4, aleluia, e fez mais 4. Então, meus queridos e amados irmãos, aquilo que vier à sua mão para fazer, faça-o com todas as suas forças. Aleluia. Tomando parte sobre o valor da verdade bíblica, não temos autorização de pregar qualquer outra coisa que não seja
a palavra de Deus. A palavra que Deus fala não volta vazia, como os irmãos sabem. E Deus também só tem compromisso pela sua palavra. A Bíblia fala sobre o dom de profecia. E o dom de profecia, ele pode ser segundo a inspiração do Espírito Santo pelo dom de revelação, ou ele pode ser, conforme está escrito na carta de Paulo aos Romanos, segundo a medida da fé. Porém, não adianta eu dizer que tenho fé se eu não tenho uma estrutura de vida, aleluia, corroborada pela palavra de Deus. Porque Paulo falou muito sobre fé, mas Tiago trouxe uma explicação muito convincente. Tiago pergunta: olha, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, se nós queremos ter autoridade espiritual, nós temos que viver como viveram os profetas do Antigo Testamento. Nós observamos a vida do profeta Elias. Quando o profeta Elias fecha os céus, que não choveu por 3 anos e meio, vocês não vão encontrar em lugar algum na Bíblia Deus mandando o profeta Elias fechar o céu para que não chovesse. Mas o profeta fala, diz assim a palavra de Deus, aleluia, ele falou em nome do Senhor, em cuja presença ele estava. E quando você anda na presença de Deus, a sua palavra é corroborada por Deus. Você fala e Deus assina embaixo, porque Elias andava com Deus. Quer que Deus confirme os seus passos? Ande com o Senhor. No capítulo 16 de Provérbios, vocês sabem que a Bíblia fala: confia ao Senhor os teus caminhos e os teus pensamentos, porque tudo que você fizer será estabelecido. Confia ao Senhor as suas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Agora, se você viver uma vida apartada na verdade da palavra de Deus, vai falar e nada vai acontecer. Esse é o segredo da profecia. Mas se o Espírito Santo toma você pelo dom de revelação, fale, aleluia. Agora, se você tem capacidade diante de Deus, se você tem estrutura diante de Deus, se você tem crédito diante de Deus, ouse pela fé, porque é esse tipo de fé que disse o Senhor Jesus, que se nós crescêssemos nele, aleluia, se tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós diríamos ao monte: olha, monte, arranca-te daqui e precipita-te no mar. Nós diríamos a uma árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar. E assim aconteceria, aleluia, de forma que, se não duvidarmos daquilo que falarmos, tendo a fé necessária, tudo se fará. Aleluia. Viva a verdade bíblica. Anuncie a verdade bíblica. Pregue a verdade bíblica. Sabe por quê? Porque só a verdade bíblica liberta de Satanás. Esta é a primeira característica da verdade bíblica. A irmã que está no telão, se puder, coloque João, capítulo 8, versículo 32. É um texto extremamente conhecido. E a palavra de Deus é assim, simples. João 8,32. Vocês sabem que está escrito assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Se nós não conhecemos a verdade, nós às vezes até podemos, em alguma circunstância, praticar alguma coisa da verdade, mas inconscientemente, e de certa forma vamos viver muito mais da mentira. E a mentira, e todo aquele que a pratica, ela pertence ao nosso adversário, que eu não quero nem citar o nome dele. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade bíblica nos liberta. O versículo anterior ao 32, o 31,
diz assim a poderosa palavra de Deus: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Só tem um jeito de conhecer, aleluia, a verdade é permanecer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Não tem como nós ganharmos triunfa para o Senhor Jesus se nós não conhecermos a verdade, se nós não permanecermos na verdade, se nós não andarmos na verdade, se nós não sentirmos que temos que anunciar esta verdade. Aleluia. 2 de Timóteo, capítulo número 2, versículo 24 a 26. 2 de Timóteo, capítulo número 2, versículo 24 a 26. Deus seja louvado. Somente a verdade bíblica liberta de Satanás. Diz assim a poderosa palavra de Deus: e ao servo do Senhor, glória a Deus. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer o quê? A verdade. Sabe por quê? Se nós não fizermos eles conhecerem a verdade, eles nunca serão libertos de Satanás. Tem muitos crentes no nosso meio que ainda não conseguiram a completa libertação, porque eles não frequentam os cultos de ensinamento para conhecer a verdade e nem leem a Bíblia Sagrada. Pode anotar aí, meus amados, pode anotar que isso é Bíblia. Não tem jeito. Por isso que nós temos muitos crentes doentes, por isso que nós temos muitas pessoas levadas em roda por todo o vento de doutrina. Por isso nós temos tantos crentes infantis. Aleluia. E se quisermos ter êxito, nós precisamos confirmar primeiro os que estão aqui dentro. Hoje é culto de missões, e Jesus disse a Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fazes o quê? Confirma os teus irmãos. Quando tu te converteres. E Pedro andou com Jesus durante pelo menos 3 anos, e Pedro não estava convertido. Então não estranhem, se nós tivermos até homens que já foram separados do ministério e ainda não se converteram. É normal, não deveria ser, mas acaba sendo. Por quê? Porque não recebem a instrução, e muitas vezes não aprenderam o que deveriam aprender, aprenderam de forma errônea, acham que sabem, mas não sabem de nada. E o coração, por isso que o apóstolo Paulo falou, para que não se separasse de um obreiro neófito, para que depois ele não se ensoberbeça e caia no engano de Satanás. Bíblia Sagrada, amados irmãos, conheçam a verdade. Conheçam a verdade, porque se vocês não conhecerem a plena verdade, nós podemos facilmente ser enganados, ludibriados pelo pai da mentira, como muitos estão pregando um falso evangelho, um evangelho de demônio, um evangelho de homens, divorciados da Bíblia Sagrada, porque não a conhecem. Aleluia! O livro está aqui, mas que diz? A palavra está junto de ti. Aleluia! Culto de missões. Missões é o fato de você fazer missões. Você pode mudar o quadro eterno daqueles que estão à sua volta. O quadro dele pode ser
fogo eterno. Não ter o nome escrito no livro da vida, está no capítulo 20 de Apocalipse. Não ser achado o nome escrito no livro da vida é sinônimo de ser lançado no lago de fogo e enxofre para perecer toda a eternidade. Entenda, não é aniquilação não, porque se vocês verem no capítulo 19, vocês vão ver que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo 1000 anos antes do juízo final. E quando nós vamos no capítulo 20, nós vamos observar que o dragão foi lançado no lago de fogo, e todo aquele que não encontrou-se no seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. Isso prova. É por isso que o culto de missão é o culto mais importante, aleluia, dos cultos evangelísticos. Esse é o tipo de amor que nós temos que ter para com esse mundo. Anunciar-lhes, denunciar-lhes o pecado e anunciar o ano aceitável do Senhor, e dizer que se eles não se arrependerem, aleluia, a porta da graça poderá se fechar e eles poderão ir para a eternidade no lago de fogo. Segunda característica da verdade bíblica: a verdade bíblica, ela intermedia ou intermedia entre a graça e a paz. Sabiam disso? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A poderosa palavra de Deus, que é a verdade, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Observe que somente depois que você conhece a verdade, você faz firme em você a sua eleição. Isso é o que o apóstolo nos diz, que nós tenhamos que fazer firme em nós a nossa eleição. Sabe por quê? O mesmo escritor aos Hebreus, ele diz assim, que nos tornaremos participantes de Cristo se mantivermos o princípio da nossa confiança até o fim. Jesus, falando no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 11, 12, Jesus diz assim, aleluia, que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos esfriariam. Isso quer dizer, vão recuar, vão retroceder, vão adormecer. Mas Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, o 13, este será salvo. A verdade bíblica faz você viver entre a graça e a paz. E quando você conhece a verdade bíblica gera em nós a fé, o que veremos posteriormente. Mas já antecipando, se você for para o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 1, diz a poderosa palavra de Deus que se nós formos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, quando nós ouvimos falar da graça de Deus, a graça que é anunciada, aleluia, sem nenhum tipo de compra, sem nenhum tipo de mérito, sem nenhum tipo de necessidade de troca, nós temos que responder a esta fé, a esta graça, com fé. Aleluia, isso é capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós produzimos esta fé por ouvir a palavra de Deus, como foi lido aqui na leitura oficial, e nós realmente estruturamos essa fé, embasamos essa fé na verdade bíblica, dentro de nós gera-se a paz para com Deus. Sabe por quê? Porque não tem mais culpa alguma,
porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Observe lá em 59 de Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas é os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aleluia! E logo uma vez sendo pecadores, a ira de Deus permanece sobre todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vocês sabem também que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, diz a poderosa palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e 2. E nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo, quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Pela graça somos salvos, mas nós precisamos responder a isto com fé. A verdade bíblica intermedia entre a graça e a paz, produzindo a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em 11:6 de Hebreus, a poderosa palavra de Deus é enfática, como nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, se você quer se aproximar de Deus, deposite completa confiança em Deus. Aleluia! Depositando completa confiança em Deus, você vai renunciar aos seus desejos. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus Cristo disse para a multidão que o seguia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Depois que você nega-se a si mesmo, aleluia, até antes, você só consegue negar a si mesmo por meio da fé em Cristo Jesus. Não tem como o homem abdicar da sua personalidade, do seu temperamento, das suas convicções, a não ser crucificando tudo isto na cruz de Cristo Jesus. E somente é um jeito de fazê-lo, por meio da fé. Quantos têm essa fé aqui podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Fé só pode ser gerada pela palavra da verdade. Terceira característica da verdade bíblica está no versículo que já citei, em João capítulo 17, versículo 17. Aí não nem precisa colocar, porque lá está escrito, quando Jesus estava orando pelo seu povo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele é a verdade. Está escrito em Deuteronômio capítulo 2, se não me foge a memória, é o versículo 4. E observe, Deus, Ele tem um antagonismo gigantesco à mentira. A mentira é aquilo que representa tudo aquilo que Deus não gosta, porque o nosso adversário, ele mente contra Deus para o homem. Por isso que é tanta gente revoltada com Deus, porque estão cheios de Satanás, e Satanás enche a mente deles de mentira. Lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, a poderosa palavra de Deus diz que ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. Não minta, nem que seja por um pouquinho. Esforce-se para não mentir, porque Satanás é o pai da mentira. Diz Jesus Cristo no capítulo 8 de João que quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E que comunhão nós temos com o pai da mentira para viver mentindo? Cale a boca se você tiver que mentir. Mantenha-se calado, não fale nada.
Aleluia! Porque mentirosos, todos aqueles que mentem, todos aqueles que consentem na mentira, porque amam a mentira, gostam de ver mentira, praticam aquilo que a mentira satisfaz, ficarão de fora, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas se você vive a verdade, você é santificado pela verdade. Se você estuda a verdade, você é santificado pela verdade. Se você ouve a verdade, pratique também a verdade, para que a santificação esteja na sua vida. Em 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que porque temos tão grandiosas promessas, nos purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito. Quando o ser humano nasce, ele já nasce com a semente do pecado, mas essa semente é inerte, e quando ele adquire o conhecimento, se ele amar e praticar a mentira e as coisas da carne, o seu espírito contamina-se dentro do seu corpo, e ele não volta mais para Deus que o deu. Ele pode voltar só para receber julgamento, mas quando nós nos integramos à palavra de Deus, a palavra de Deus rege a nossa vida. É por isso que o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, e o coração bombeia para todo o corpo. Quando a poderosa palavra de Deus, essa coisa que santifica, essa maravilha que santifica, quando ela está entronizada dentro dos nossos corações, ela bombeia santidade para o nosso pensamento, ela bombeia santidade para os nossos ouvidos, ela bombeia santidade para a nossa boca. Portanto, se você já escondeu a palavra no seu coração, viva segundo a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Diz o 9, verso 9 do Salmo 119: observando-o conforme a tua palavra. Ainda disse, aleluia, no escritor de Provérbios 4, a partir do 23: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Guarda o seu coração da mentira, guarda o seu coração do adultério, guarde o seu coração do homicídio, guarde o seu coração do roubo, guarde o seu coração da prostituição. Mas eu quero ver você conseguir fazer tudo isso, a não ser pela força da palavra de Deus entronizada dentro de você. Aleluia. Por isso que Jesus declara a terceira característica da verdade bíblica: a verdade bíblica santifica. Pregue o evangelho da verdade. Se você quiser ganhar Nayuba para o Senhor Jesus. Ainda poderíamos citar outras referências, como 1 de Pedro capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, versículo 5, versículo 12. Ainda 2 de Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, versículo de número 17. A verdade bíblica nos santifica. Observa 1 de Pedro, quando diz no 1 e 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No versículo de número 5 agora, diz assim: a poderosa palavra de Deus, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Olha ainda a poderosa palavra de Deus neste mesmo capítulo, aleluia, no versículo 12, diz assim a Bíblia Sagrada, meus amados: olha lá, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora nos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram bem atentar. É somente a verdade da pregação do Evangelho de Cristo Jesus que nos mantém no caminho
da santificação. Aleluia. Quarta característica: a verdade bíblica protege do erro. A verdade bíblica protege do erro. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 15. A poderosa palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma. Capítulo 4, versículo 11. Diz assim a poderosa palavra de Deus: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, como já citei aqui, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia se enganam fraudulosamente, antes seguindo o quê? Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, meus amados, a quarta característica da verdade bíblica, da palavra de Deus, é que ela protege-nos do erro. E observe que aos homens do ministério, como está no capítulo 4, versículo 11, os homens que Jesus deu para o corpo ministerial, que são apóstolos, são profetas, são pastores, são evangelistas, são doutores, esses homens é para instruir a igreja de Cristo quanto à verdade da palavra de Deus. É para que a obra de Deus seja aperfeiçoada. E como é que tem alguns que pregam aí na atualidade que não precisa frequentar a igreja? Onde é que serão redarguidos? Onde é que serão repreendidos? Onde é que serão exortados? Onde é que serão ensinados? Aleluia! De que corpo farão parte? Não do de Cristo, porque no de Cristo há uma só fé, há um só amor, há um só batismo, há um só Espírito e há uma só unidade do corpo, nesse mesmo capítulo 4 que aqui está, nos versículos 1 ao 11. E fechando, amados, nós precisamos seguir a verdade em amor. Seguir a verdade em amor, pregar a verdade por amor, viver a verdade por amor. Aleluia, não é pelo lucro financeiro ou qualquer outro tipo de lucro que possa existir dentro do Evangelho de Cristo, porque disse o apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 6, que grande ganho é a piedade com contentamento. Mas aqueles que querem ser ricos, sabendo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, aqueles que querem ser ricos caem em laço e em muitas tentações que têm sucumbido muitos homens. Aleluia, eles têm se perdido ao longo da caminhada. Se você quiser viver de uma forma assertiva, aleluia, não confie no seu próprio pensamento, não se estribe no seu próprio pensamento, como diz o escritor aos Provérbios, como diz também o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Já conhecia esse versículo? Muitos querem confiar na sua intuição, muitos querem confiar no seu sexto sentido, muitos querem confiar muitas vezes na palavra A ou B. Confie somente
na palavra de Deus. A palavra de Deus conseguirá levar você até a verdade plena de Jesus Cristo, aleluia, e vai prevenir a sua vida do erro fatal para a eternidade sem Ele. Quinta característica da verdade bíblica: somente a verdade bíblica salva. E eu vou encerrar aqui, porque o tempo já foi. A verdade e somente a verdade bíblica salva. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Esse versículo fala sobre doutrina. E não tem como a gente falar outra coisa dentro da Bíblia que não seja a doutrina da palavra de Deus. Diz assim, medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O 15, eu estou lendo. Tendo cuidado de ti mesmo, versículo 16, e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Olha, no que eu devo meditar? Na palavra da verdade. Aleluia. Na palavra da verdade. O Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, suas folhas nunca caem, tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Viva isso, meu irmão, ensine isso, pregue isso, medite nisso. Somente a verdade bíblica salva. Atos capítulo 20, versículos 26 e 27. Atos capítulo 20, versículos 26 e 27. Não sei pregar sem ler a Bíblia, viu? Me perdoem aí, porque eu não tenho nada de mim mesmo. Só posso ter aquilo que Deus me deu, que está na sua palavra. Diz assim, 26, Atos capítulo 20, versículo de número 26, 27. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Esse versículo pega muito nos que sentam-se aqui, em todas as igrejas. Se porventura ele não anunciar o Evangelho como tem que ser anunciado, o sangue de cada um que se perder estará na sua responsabilidade. Pastores, tenham compromissos com a verdade da palavra de Deus. Preguem somente a verdade da palavra de Deus. O que foge além e aquém da verdade é de procedência maligna. Deus abençoe o seu povo. Fiquem com esta palavra. Eu quero fazer um convite a alguém no nosso meio